No século XVIII, o Império Português tinha uma difícil missão: transferir toda uma cidade do Marrocos através do Oceano Atlântico e reconstruí-la na selva amazônica. Esse plano, capitaneado pelo Marquês de Pombal, foi algo sem precedentes na história e marca até hoje muito da cultura do norte do Brasil. Mas, por que transferir uma cidade inteira do Marrocos? O que o Marrocos tem a ver com Portugal? O que aconteceu com a antiga estrutura da cidade? E por que ter a Amazônia como destino final? No vídeo de hoje, vamos te contar toda essa história fascinante. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. A relação de Portugal com o Marrocos é muito antiga. Após o fim da reconquista do território português, Portugal ultrapassa a Europa para iniciar a cruzada contra o Islã em terras africanas. No reinado de Dom João I, no século XIV, o reino português conquista a cidade de Ceuta, no norte da África, e, com o passar dos anos, várias cidades são tomadas no norte da África para o domínio português, como Arzila, Azamor, Tanger, Alcácer Seguer e muitas outras localidades na costa do Marrocos. Inclusive, o rei português Dom Afonso V passou a ser conhecido como o Africano por conquistar em seu reinado 4 cidades marroquinas. E entre as cidades conquistadas pelos portugueses encontrava-se Mazagão. No entanto, essas conquistas dos portugueses também traziam muitos problemas. O ideal português na conquista das cidades do Marrocos era de estabelecer territórios na costa africana para depois rumar ao interior e conquistar assim o Marrocos para Portugal e para a cristandade. Era parte do esforço de cruzada de Portugal. Se os mouros invadiram a Península Ibérica, agora seria a Península Ibérica que invadiria o território dos mouros. No entanto, a despeito do ideal lusitano, a realidade se mostrava bem diferente. Os portugueses, após a conquista das fortalezas mouras no Marrocos, ficavam confinados atrás dos muros das cidades, resistindo a incontáveis levas de incursões marroquinas. E diferente dos territórios da Índia ou no Brasil que davam lucro, as cidades do Marrocos só davam despesa e não eram autossustentáveis, tendo de depender de Portugal constantemente para se manter. E com dezenas de localidades sendo mantidas constantemente e defendidas sem retorno, Portugal tinha muita despesa por conta disso. E é nesse momento em que Portugal opta por abandonar muito de seus castelos e focar especificamente na Praça de Mazagão. A coroa portuguesa decidiu reformular a sua filosofia de ocupação da costa do Marrocos, concentrando as forças em uma fortificação que fosse inexpugnável, construída segundo os princípios mais avançados da arquitetura militar do Renascimento. A cidadela de Mazagão foi a primeira cidade construída na raiz por europeus fora da Europa e foi pensada para ser inexpugnável e autossuficiente. Tinha uma estrutura urbana racional, dispondo dos meios necessários e infraestruturas para viver isolada em um ambiente completamente hostil. Inclusive, um dos principais pontos turísticos hoje em dia da antiga Mazagão é a sua enorme cisterna, do tamanho de metade de um campo de futebol e feita em arquitetura manuelina, projetada para acumular a água da chuva e assim abastecer sempre a cidade, mesmo nas piores condições. A cidade era cercada por muralhas e tinha um castelo, uma catedral, 10 igrejas e ermidas, uma alfândega, cadeia, vedoria e um hospital de misericórdia, além de mais de 500 habitações. Sendo uma cidade planejada, Mazagão tinha todos os seus traços milimetricamente pensados. Os edifícios nunca ultrapassavam a altura da muralha, isso porque os mouros, rodeando as muralhas, jamais poderiam saber como se dispunha a estrutura da cidade e a localização de seus principais equipamentos. A fortaleza de Mazagão era tão excepcional que nunca foi tomada nem por terra ou por mar em seus 250 anos de ocupação portuguesa, apesar dos diversos cercos que sofreu em 1520, 1526, 1547, 1562 e 1769. A população
era formada por soldados, funcionários, comerciantes, artesãos e religiosos, numa vida difícil e isolada dentro das muralhas. O cotidiano era monótono e repetitivo. O isolamento, o tédio, a esperança e a incerteza marcavam o dia a dia da comunidade, que vivia numa disciplina rigorosa como forma de garantir a sua subsistência. Mazagão era uma fortaleza que despertava o desejo de conquista dos marroquinos, sofrendo várias investidas por parte deles. Inclusive, uma dessas tentativas de conquista foi um episódio heróico que será tema de um vídeo específico aqui no canal no futuro, o Cerco de Mazagão, de 1562. Nesse cerco, os marroquinos contavam com um grandioso exército que ultrapassava centenas de milhares de soldados, atacando poucas centenas de portugueses que se organizavam na fortaleza de Mazagão. Os portugueses, 2 meses antes, haviam espionado os mouros e, assim, pediram reforços antecipadamente a Portugal. E, defendendo a cidade, os portugueses resistiram em ferozes lutas corpo a corpo, travadas em rampas construídas pelos mouros para passar os fossos da fortaleza lusitana. Como não conseguiram tomar a fortaleza pelo assalto direto, os mouros tentaram construir uma grande mina para tentar chegar à muralha por baixo. A ideia era arrebentar na mina uma grande quantidade de pólvora que derrubasse a muralha. Assim, mais facilmente poderiam entrar. Mas os portugueses, percebendo as intenções, construíram uma contramina, que eram túneis feitos para entrar dentro dos túneis dos atacantes para desmoronar o túnel ou atacar os sitiantes que estivessem construindo. Os mouros, após terem conhecimento das contraminas portuguesas, tentaram a explodir, sem saber que os lusos tinham construído não uma, mas 2 contraminas, uma mais rasa e outra mais abaixo, repleta de pólvora. E após tentar explodir a de cima, acabaram detonando também a de baixo, sendo a explosão muito maior que o esperado e a mina moura sendo destruída e muitos deles imediatamente soterrados, como os lusos tinham previsto. Mazagão era uma obra inexpugnável de sofisticação da nata da engenharia militar portuguesa, e por isso o forte resistia a tantas investidas de tantas centenas de milhares de invasores. E as táticas e engenhos militares eram aplicadas também nas batalhas travadas contra os mouros. Vamos falar sobre o cerco de Mazagão em um episódio próprio no futuro aqui no canal. No entanto, por mais que Mazagão fosse inexpugnável e tivesse uma arquitetura impressionante, o governo de Dom José I passou a considerá-la um gasto indesejado. No século XVIII, Portugal tinha sido assolado pelo terremoto de Lisboa e não fazia sentido ao reino gastar recursos mantendo praças no norte da África. Assim, o Marquês de Pombal põe em prática um plano inusitado. Como os mazaganistas eram pessoas que habitavam uma fortaleza em um território hostil, protegendo o local contra os inimigos, ao invés de levá-los a Portugal, o reino poderia transferi-los para um outro ponto do império que fosse pouco habitado, hostil e que precisasse de proteção. E esse local era justamente a Amazônia portuguesa. Mais propriamente, próximo da foz do rio Amazonas. Como era uma região muito cobiçada pelas potências estrangeiras e pouquíssimo habitada, Pombal pensou que transferindo o povo para lá fortaleceria a região e a protegeria de ataques inimigos. Assim, todos os habitantes da cidade iriam para o interior da Amazônia e seria fundada em 1770 a Nova Mazagão, conhecida hoje como Mazagão Velho. Esse foi um acontecimento único na história do mundo e envolveu 3 países de 3 continentes diferentes: Portugal, Marrocos e Brasil, Europa, África e América. Nunca antes tinha sido transferida uma cidade inteira de um continente para o outro. A transferência de Mazagão foi um processo complexo e demorado, pois foi necessário embarcar todos os bens dos mazaganistas, incluindo as pedras de igrejas e edifícios, a serem reconstruídos para, em seguida, terem que viajar por cerca de 4 meses até chegarem ao Brasil.
Entre os anos de 1770 e 1773, fidalgos portugueses, cerca de 2.000 pessoas distribuídas em 470 famílias, exiladas de Mazagão, desembarcaram em Belém do Pará com o objetivo de reconstruir, na foz da bacia amazônica no Amapá, a sua cidade forte. E a antiga cidade no Marrocos, após ser completamente evacuada, foi então aberta, e os mouros puderam se apoderar dela. Hoje em dia, ela se chama El Jadida, e é possível ver nela muito da arquitetura militar lusitana. No entanto, a dinâmica da nova cidade de Mazagão do outro lado do Atlântico era muito difícil. Pessoas acostumadas por anos com o clima árido, próximo do Saara, passaram a ter de viver em uma fortaleza em meio à selva amazônica. As condições eram muito precárias e não demorou muito para que um grande desastre se sucedesse sobre o assentamento. Uma epidemia de cólera e malária se abateu sobre a cidade, fazendo com que muitos habitantes morressem. Diante disso, os cidadãos de Mazagão se espalharam pelo Amapá e pelo Pará e por outras cidades do norte do Brasil, e a cidade foi assim por muito tempo abandonada. No entanto, alguns desses cidadãos sobreviventes retornaram depois de décadas às proximidades do antigo território e ocuparam a cidade conhecida hoje apenas como Mazagão ou Mazagão Velho no Amapá. E recentemente, em estudos arqueológicos na região, pesquisadores conseguiram encontrar os vestígios da antiga cidade de Nova Mazagão, encoberta pela lama e pela selva. Essa incrível história de valentia, bravura, cruzada contra os mouros e travessia do oceano deixou no povo de Mazagão uma forte cultura de cruzada e reconquista. As festas de São Tiago, ainda herança de Santiago Mata-Mouros, são fortíssimas na região, e espetáculos que encenam as batalhas ocorridas contra os mouros nas possessões portuguesas são celebradas por seus habitantes. Até episódios como o de espiões marroquinos pegos no flagra pelos portugueses são rememorados pelos habitantes nas festas. E assim, por meio dessas festas, os habitantes de Mazagão, muitos deles descendentes dos antigos portugueses entrincheirados no Marrocos, mantêm acesa a chama da tradição lusitana e de seus antepassados no além-mar. E você, conhecia essa história? Imaginava a vinda de toda uma cidade do Marrocos para a Amazônia brasileira? Então deixa agora mesmo seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho. E aproveita e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui.